Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos e todas, você que nos acompanha aí da sua casa, do seu lar. Quero convidar você, sua família, nesse momento, a se colocar, a reverenciar a Deus, para que a gente possa dar aí início ao nosso culto, você aí na sua casa, com a sua família, o seu culto doméstico, que vocês possam adorar e cultuar a Deus, todos juntos, para a honra e para a glória do Senhor. Nesse momento, quero fazer a primeira leitura e quero convidá-los e convidá-las, de acordo com o que está aí na nossa liturgia, nosso roteiro de culto, a fazermos aí a leitura de Romanos no capítulo 11. Romanos, capítulo 11, eu vou ler os versos 33 a 36. Esse é o convite para adoração ao Senhor, nosso Deus. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 33, no capítulo 11, versos 33 a 36. Diz assim o texto bíblico: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos entoar o hino de número 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, nós queremos te louvar pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, porque apesar de todas as coisas, tudo que temos passado, e cada vez mais, ó Deus, isso tem sido revelado ao nosso coração, através de tudo que temos visto, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, e quanto nós devemos depositar no Senhor a nossa confiança. Que nós como igreja possamos nesses dias, ó Deus, nos fortalecer cada vez mais em Ti.
E que a nossa vida, ó Deus, possa ser uma vida de adoração ao Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ensina-nos a bendizer o Teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a conhecer mais de Ti, para que possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, em santidade, com vida irrepreensível. Ajuda-nos, Pai, para que possamos viver de fato para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos, nós o adoramos, nós o engrandecemos. E nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. O Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos ler agora, nesse momento, mais um trecho das Escrituras. Eu peço aos irmãos e às irmãs que abram na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Vou ler aí do verso 1 ao verso 5. Esse é o momento de contrição, momento de confissão de pecados, o momento que nós entendemos que nós só estamos aqui, estamos vivos, respirando, gozando de saúde, de alegria, de paz, mesmo em tempo de crise. Nós só estamos gozando de tudo isso, de todos esses privilégios por conta do sacrifício de Cristo, porque Ele morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. E esse texto vai falar exatamente dessa questão que para nós é importantíssima. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim o texto bíblico: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos entoar mais um hino nesse momento, o hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças,
Soltai os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Teremos nesse momento uma oração de confissão de pecados. Peço a você que curva a sua fronte, feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar todos juntos. Santo Deus, eterno e amado Pai, é diante do Senhor que nós nos prostramos, reconhecendo, ó Deus, quão falho nós somos, o quanto nós necessitamos do Senhor. E nós nos prostramos diante do Senhor porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor é o Deus que conhece cada passo que nós damos, cada ação nossa. O Senhor que esquadrinha o nosso coração, o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma. O Senhor sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. E diante de tamanha grandeza, santidade e glória, nós nos prostramos humildemente pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Perdoa, Pai, tudo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. Todas as nossas ações, as nossas práticas que são contrárias à Tua palavra, aos Teus mandamentos, à Tua lei. Perdoa-nos, Pai. Purifica-nos com o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Perdoa-nos por amor do Teu nome. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos e seremos limpos. Ajuda-nos, Pai, a reconhecer o quão falhos somos e o quão dependente do Senhor nós somos. Perdoa, Pai, os nossos pecados e as nossas transgressões. Ajuda-nos a viver uma vida de inteireza, em santidade, em integridade, em amor, em perdão, e viver inteiramente para a honra e para a glória do Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora entoar alguns cânticos espirituais. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Um ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente
inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Como a corça anseia por águas, por ti resulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Que os meus pés põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos
saber o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá no Salmo número 1, Salmo 1. Quero fazer a exposição desse Salmo hoje. Salmo de número 1. Quero falar hoje sobre a verdadeira felicidade. Diz assim o texto bíblico: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus, estamos diante da Tua palavra, está aberta e será exposta. Peço de maneira muito especial que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração, aplique essas verdades à nossa vida, abra a nossa mente para compreender a revelação da Tua palavra, ilumina a nossa mente para compreender aquilo que foi revelado, inspirado, a fim de que como igreja a gente possa ser edificado para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a felicidade é um tema que tem se destacado nesse tempo atual. A ênfase da vida, nessa época que alguns estudiosos chamam aí de pós-modernidade, é que o homem tem de buscar a sua felicidade a qualquer custo. A grande ênfase é essa. Se você é feliz, independente daquilo que você está fazendo, se você pratica algum ato contra a lei de Deus, independente se você é a favor ou contra, o crivo da verdade é se você é feliz, e isso é o que importa. Ponto final. A gente vive um tempo onde as pessoas foram transformadas em mercadoria. Você deixa de ser o consumidor e passa a ser consumido. A busca aí pelo desejo e satisfação vai suplantando a necessidade aqui, a prioridade, de maneira que o que me satisfaz não é aquilo que eu necessito para viver, mas o que me satisfaz é o que o mundo diz para mim que eu necessito para viver. A moda, e muitas outras coisas que nós poderíamos pontuar, Observe aí os anúncios, de revistas, televisões, o pessoal do marketing está todo preparado para apresentar essas novidades para você, o carro que vai dar o status para você, o smartphone que vai conectar você com o mundo todo, eles sempre tentam convencer você de que algo está faltando para que você seja feliz. A conclusão é, se você for feliz, logo você vai estar no caminho certo. Obviamente, a gente não vai encontrar na Escritura Sagrada nenhuma afirmação desse tipo, nenhuma afirmação do tipo que Deus chamou você para ser feliz aqui nesse mundo. Não, muito pelo contrário.
A felicidade, de uma perspectiva bíblica, ela está relacionada à santidade, ao ser santo, à submissão à vontade de Deus. A verdadeira felicidade é exatamente, ou está exatamente em se submeter aí a Deus, a sua vontade, negar a si mesmo, abrir mão dos seus sonhos, prazeres, planos, tomar a cruz de Cristo e seguir o caminho, a senda do Calvário. No padrão bíblico, a verdadeira felicidade, então, está relacionada à santidade. Porque a gente vai encontrar na Escritura a afirmação de que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Fomos eleitos para ser santos, para viver uma vida em santidade. Então a santidade é a anulação aqui da minha própria vontade e a assimilação com a vontade divina. É não satisfazer os meus desejos. Não satisfazer os meus desejos pecaminosos, a vontade da minha carne, o desejo de estar entre os melhores, em ganhar reconhecimento do mundo, das pessoas que estão do lado de fora. Mas a santidade aqui é a anulação da minha vontade, dos meus desejos e a minha submissão à vontade de Deus. Me satisfazer na vontade de Deus, única e exclusivamente. Só assim eu serei verdadeiramente feliz. Esse salmo é classificado como um salmo didático. Ele é um salmo de ensino e instrução acerca de dois caminhos e de dois resultados diferentes. De maneira clara, ele vai estabelecer aqui um contraste entre aquele que encontra a verdadeira felicidade e aquele que vai encontrar, na busca e no desejo, pela felicidade, vai só encontrar tristeza e fracasso. De forma impressionante, esse salmo foi colocado aqui para ser aquele que vai encabeçar todos os outros salmos que vão se seguir nas Escrituras. De modo claro e objetivo, ele vai resumir tudo aquilo que vai ser tratado em todos os demais. A crise do ter, do ser, do possuir, do enriquecer-se nesta vida como ímpio. A crise do poder entender que aqueles que amam a lei de Deus nem sempre vão prosperar segundo os padrões deste mundo. Mas sempre prosperarão os que viverem segundo os padrões de Deus, de acordo com a sua lei, de acordo com os seus mandamentos. É interessante notar que esse salmo começa falando da felicidade de uma perspectiva negativa. Veja aí comigo o verso 1, bem-aventurado o homem, ele vai dizer que não anda, que não se detém, que nem se assenta. O que o salmista está querendo dizer aqui, e colocando aqui de uma maneira muito clara para nós, é que a verdadeira felicidade está em não satisfazer, em não andar, em não estar de acordo com a vida dos ímpios, mas fazer aquilo que é contrário a essas práticas mundanas, que são descritas aqui. Esse salmo é colocado aqui no início porque ele resume a ansiedade e a angústia daqueles que temem a Deus e fazem a vontade do Senhor, mas estão vivendo diante daqueles que não temem a Deus e estão prosperando. Não temem a Deus e têm saúde. Não temem a Deus e têm vida abundante. Aparentemente estão felizes. Estão muito bem. Enquanto que os justos estão sofrendo, padecendo. E o salmista diz que com toda clareza que aquele que teme ao Senhor prosperará, será bem sucedido, enquanto aquele que não teme a Deus não vai prosperar. Então esse salmo demonstra que a felicidade perene tem uma fonte certa e única, e que fora dela, ainda que haja sucesso momentâneo, aparente, o resultado final é de tristeza e fracasso. E aqui o autor do salmo vai traçar essa nítida distinção entre o homem feliz e o homem bem-aventurado, aquele que vai encontrar a verdadeira felicidade. Então a gente tem duas divisões básicas aqui nesse texto, mostrando esses dois caminhos e essas duas realidades. A primeira divisão nós temos aí dos versos 1 a 3, onde temos o homem verdadeiramente feliz, e dos versos 4 a 6 nós temos o homem verdadeiramente infeliz, que é o ímpio, que segue os padrões de vida mundano. Ele não é feliz. E o resultado final da sua vida, buscando os seus próprios desejos, se entregando às vontades da carne, com certeza será tristeza e morte. Um contraste claro aqui para nós pensarmos sobre a verdadeira felicidade. E para estabelecermos essas realidades,
nós devemos aqui responder 3 perguntas básicas em cada uma dessas 2 divisões que eu vou apresentar aqui. Quem é o homem? Por que ele é? E qual o resultado dele ser? Então, no primeiro ponto aí, quem é o homem verdadeiramente feliz? Versos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bom, aqui no verso 1 nós temos 3 requisitos aqui na forma de negação, que vai caracterizar uma pessoa feliz. Então você precisa perceber aqui logo de início essas partículas negativas, né? Não anda, não se detém, nem se assenta no caminho na roda dos escarnecedores. Então esses 3 verbos, vou mostrar aqui de modo progressivo, nos mostra exatamente o processo degenerativo daqueles que andam segundo os padrões deste mundo, segundo o curso deste mundo, segundo os valores que são estabelecidos pela sociedade aí fora. Assim, o salmista mostra que esses 3 verbos revelam então esse processo degenerativo das pessoas que vão trilhar esses passos, pessoas que não amam a Deus. E ele está dizendo que aqueles que dão ouvidos aqui aos conselhos dos ímpios, em pouco tempo eles irão parar no caminho dos pecadores, e em pouco tempo irão se assentar na roda dos escarnecedores. Então aqui a gente pode responder a primeira pergunta: quem é o homem aqui? É aquele que não anda, né? Quem é o homem feliz? É aquele que não anda no conselho dos ímpios. É o homem que não segue as propostas das pessoas injustas, das pessoas que são enganadoras. Os ímpios aconselham as pessoas a agir de acordo ou de modo provavelmente igual deles, com injustiça, com engano. Mas o homem que é verdadeiramente feliz, ele não vai atender esses clamores. O homem que é verdadeiramente feliz, ele não vai dar ouvido a esse tipo de gente. E ele não vai se deter no caminho desses pecadores. Ele não permanece no caminho desses homens. A companhia desses homens que desprezam a Deus, que negam os mandamentos do Senhor, não é o ambiente, não é o local apropriado para esse homem que é feliz. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Finalmente, ele não vai tomar lugar na reunião desses ímpios. A falsidade e a zombaria da verdade e da justiça não é o ambiente visitado por esse homem. Esse homem que é feliz, que é verdadeiramente feliz, ele cautelosamente se mantém aqui longe desses ajuntamentos, porque esses ajuntamentos não glorificam a Deus. Então esses 3 cuidados aqui, estabelecidos, ou que vão caracterizar o homem que é verdadeiramente feliz, aqui no primeiro verso, ele vai garantir uma parte da felicidade aos homens que fogem desse estilo de vida mundano, ímpio. A outra parte da felicidade é alcançada quando esse homem busca conhecer a vontade de Deus para cumprir plenamente. E o verso 2 diz que além do afastamento, né, a gente entende que não é necessário só se afastar, né, tomar lugar, dar ouvido a esses conselhos, a essa pseudo-sabedoria. Não é só se afastar, mas é preencher esse espaço, esse vazio que fica. E esse espaço, esse vazio precisa ser preenchido com a palavra de Deus. Por isso ele diz no verso 2: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebemos que esse versículo vai aqui contrapor tudo o que foi dito antes, né? A palavra de Deus diz que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E temos de meditar nela de dia e de noite, né? O prazer do crente não está aqui em obedecer a esses padrões estabelecidos aí fora, mas o prazer do crente deve estar em fazer a vontade de Deus. O padrão está estabelecido, está escrito, está registrado, foi inspirado e nós devemos olhar para ele e a partir dele caminhar. A partir dele viver uma vida de santidade. E ele diz aqui que nós devemos meditar nesse padrão, nessa regra de fé e prática, nos mandamentos de Deus, de dia e de noite. E aqui a ideia expressa pelo salmista é de alguém que fica recitando,
remoendo, né, sem se cansar, essas verdades que ele aprendeu, a fim de memorizá-las e compreendê-las, e quando necessário, aplicá-las à sua vida. Ninguém aprende a palavra de Deus por aprender. Esses princípios, essas verdades eternas, elas devem, não só podem, mas devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas de atuação da igreja. E nós precisamos meditar, perscrutar, ir a fundo nas Escrituras para aprendê-las. Calvino tinha uma prática muito interessante. No final do dia, né, à noite, antes de dormir, ele recitava aquilo que ele havia estudado durante a noite para poder gravar essas verdades, não só na sua mente, mas também no seu coração. E nós devemos retornar a essas práticas. Quando nós andamos conforme o conselho dos homens que não temem a Deus, nós rapidamente vamos sucumbir. E nós vamos assentar nessa roda, na roda de pessoas que praticam iniquidade, a tortos e direitos, que procuram fazer suas próprias vontades, se entregar aos desejos da carne, que escarnecem o glorioso nome de Deus, se levantam contra Ele. Nós não devemos andar e nem seguir o conselho dessas pessoas, suas experiências pessoais, subjetivas, mas a nossa vida deve ser pautada única e exclusivamente na palavra de Deus. É ela que nos mantém firmes, é ela que nos alimenta, e o resultado desse afastamento dessas pessoas e do enchimento aqui da palavra de Deus, dos seus mandamentos, da sua lei, o resultado de se afastar do mal e de se aproximar das orientações de Deus para atendê-las, vai produzir em nós resultados maravilhosos. O resultado aqui que o salmista vai tentar mostrar para a gente através de uma comparação. E a pessoa que se afasta desses homens ímpios, e se apega às coisas de Deus, ele compara aqui como uma árvore, mas não é uma árvore qualquer. É uma árvore privilegiada. Essa árvore é plantada junto a ribeiros de águas. E o que isso significa? Ela está recebendo todo tipo de alimento, todo tipo de nutrientes, está sendo sempre regada, o solo está sempre bem adubado. E provavelmente essas pessoas vão frutificar, vão dar bons frutos. E o que é interessante notar no texto é que ele coloca claramente que haverá sequidão, calor, tempo de estiagem. Ele não diz que as pessoas que estão plantados aqui junto a ribeiros de água não vão passar por momentos difíceis, por momentos de sequidão, vão sofrer o calor, mas porque as suas raízes estão bem fincadas, bem firmadas na vontade de Deus, em seus mandamentos, as pessoas vão permanecer firmes e inabaláveis, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos dias maus. Assim como o homem, cuja fonte de sabedoria é a palavra de Deus, essa árvore produz frutos e ela não é vítima da seca, mas ela se desenvolve, ela vai produzindo frutos, mesmo em dias ruins. Irmãos, verdadeiramente felizes são aqueles que não seguem os padrões de vida que o mundo nos oferece. Muitas pessoas hoje procurando viver aquilo que o mundo oferece, procurando status, uma corrida, né, hoje pelo corpo escultural. Mulheres se entregam às mesas de cirurgia para ter o corpo desejável. Pessoas que se entregam à corrupção para poder ter o carro importado, a casa do ano, a mansão. Muitas pessoas correndo atrás de felicidade, mas na fonte, no lugar errado. Verdadeiramente felizes não são aqueles que seguem esses padrões. Pessoas que casam por dinheiro, pessoas que casam por sexo, busca por prazer, busca por felicidade. Essas pessoas estão buscando na fonte errada. Felizes são aqueles que não andam e não se detêm, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Ou seja, eles não seguem os conselhos desses homens ímpios. Eles não vão se conformar ou se moldar aí aos padrões de vida estabelecidos pela sociedade aí fora. O que o mundo diz para você que você tem que ser. Porque o que o mundo diz
é que você é aquilo que você tem no bolso. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Os verdadeiramente felizes aqui são aqueles que encontram em Deus o seu verdadeiro deleite, a sua satisfação. E eles encontram isso através da meditação na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. E nós devemos nos submeter a eles, à vontade de Deus, e viver em conformidade, ou seja, de acordo com ela. Só assim nós seremos felizes, verdadeiramente inabaláveis nos dias maus, como esses que nós temos vivido esses dias. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, uma vez que eu falei de quem é o homem feliz, eu quero dizer quem é o homem infeliz. E aqui serve de exemplo, de modelo para nós não seguirmos os seus passos. Versos de 4 a 6, eu quero ler novamente. Ele começa dizendo aí, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na continuação do salmo aqui, mais uma vez ele vai estabelecer então o contraste. Porém agora o salmista se volta para os ímpios, dizendo que eles não são assim. Não são assim como? Não são como aqueles que são plantados junto a ribeiros de água, que meditam na lei do Senhor. Né? Eles seguem totalmente o contrário do que é o homem feliz verdadeiramente. E essa figura do ímpio sendo aí como a palha que o vento dispersa, nos leva a 2 princípios básicos aqui. O primeiro é que o homem feliz, ele tem raízes que recebem água. Aquele que teme a Deus e ama a lei do Senhor e nela medita, é semelhante a uma árvore plantada, cujas suas raízes vão se estendendo e ele vai dar bons frutos. E o segundo princípio aqui é que é o outro, né, que não teme a Deus, ele não tem raízes. Ele é semelhante à palha que o vento dispersa. É semelhante à palha seca que é levada pelo vento e vai mudando de lugar para lugar. O que o salmista está querendo dizer aqui? Que ele não tem sustentação, ele não tem fundamento. Quando vem o vento, leva ele embora. Quando vem as enchentes, leva ele embora. Ele não tem raízes bem fincadas, bem firmadas, como aquele que é feliz, que segue os mandamentos de Deus. Ele usa uma linguagem figurada de natureza da agricultura aqui, né, comparando os injustos com a palha que o vento leva. Ele é seco, ele é improdutivo como a palha, inaproveitável por ser levado para longe pelo vento. Não é uma comparação que vai transmitir aqui uma ideia de segurança, de verdadeira felicidade. Muito pelo contrário. Essa imagem descrita pelo salmista, desse ímpio aqui, desse homem que é infeliz, que é como a palha, ele está transmitindo uma ideia de infelicidade, de insegurança, de tristeza e de fracasso. Agora, o salmista abandona essa linguagem figurada, né? Mostrando aí, comparando o homem com a palha. E ele diz aqui que os perversos não prevalecerão no juízo. Literalmente significa que não se levantarão no juízo. Ou seja, no dia do juízo, eles não serão vitoriosos. E aqui algo interessante para nós notarmos. Mesmo que aqui nesse mundo, aparentemente eles prevaleçam, que eles ganhem muito dinheiro, sejam vitoriosos e que tenham sucesso em muitas áreas da vida, principalmente nas áreas profissionais, mesmo não fazendo a vontade de Deus, mesmo que sejam desonestos nos negócios e ganhem muito dinheiro com isso, vivam aparentemente sem problemas, eles não têm crise de consciência para poder enriquecer neste mundo. Aparentemente eles prevalecem, ganham dinheiro, têm saúde. O que o salmista está querendo dizer aqui, apesar de tudo isso, ou mesmo diante de tudo isso, no dia do juízo final, eles não se levantarão, eles não prevalecerão, eles perecerão. E ele diz aí que eles se prostrarão, mas não se levantarão. E só se levantarão aqueles que o Senhor tomar pelas mãos para conduzi-los ao seu reino eterno, a provar das delícias eternas. Os ímpios não se levantarão no dia do juízo, mas eles vão permanecer prostrados. Mas aqueles que nessa vida terrena procuraram fazer a vontade de Deus, seguiram seus mandamentos,
se humilharam diante do Senhor, perdoaram, amaram, serviram, procuraram fazer o seu melhor aqui, se entregando a Deus. A esses o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. O mesmo se dará com os pecadores na reunião dos justos. Eles não podem permanecer ali, porque ali não é o lugar deles. Durante toda a vida, as suas reuniões foram outras. As reuniões dos pecadores foram sobre como ganhar dinheiro, como enriquecer-se, como buscar o corpo desejável, o status necessário para ser aceito nas tribos, na sociedade. A reunião deles foi em outro lugar, com outros assuntos, outras visões. Por isso eles não vão permanecer na reunião dos justos. E o salmista, de forma clara e objetiva, vai concluir o texto fazendo essa separação entre um e outro. Quando ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Nós sabemos o que significa perecer. Significa morrer. E esse é o caminho que os ímpios estão trilhando. Perecer eternamente. Porque eles viveram de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos, procurando satisfazer somente as vontades da carne. Esses vão perecer. Mas o caminho do justo o Senhor conhece. E conhecer aqui não é um simples saber, mas é ter relacionamento. Estreitar os relacionamentos. Deus conhece aqueles que são seus por conta do relacionamento, por conta da vida que eles levam. Pessoas que valorizam a devoção, a leitura das Escrituras, que valorizam viver uma vida santa e irrepreensível, de maneira justa e íntegra. Deus conhece esses. Eu tenho algumas perguntas para nós agora. Qual o caminho que nós temos trilhado? Qual o caminho que nós temos desejado? Nós temos nos dedicado mais ao Senhor e menos a esse modo de viver mundano? Nós temos abandonado esses prazeres mundanos? Esse modo de viver que a sociedade nos impõe, que você é aquilo que você tem no bolso. Nós temos abandonado esse tipo de vida, ou essas coisas ainda nos atraem? Nós temos seguido a Cristo, ou nós estamos nos submetendo a esses padrões que são contrários à vontade de Deus? Somos como a árvore, ou nós somos como a palha? Você tem que ser aí, ou você deve ser capaz de responder essa pergunta para você mesmo. Você está trilhando o caminho da verdadeira felicidade? Ou o caminho aí da infelicidade? E se você entende que você não está trilhando o caminho da verdadeira felicidade, o meu conselho para você é: pare. Ainda há tempo para você. Se entregue ao Senhor e busque-o com todo o seu coração. Busque nele a verdadeira satisfação para a sua vida, para os seus desejos, para os seus sonhos, para os seus planos. Coloque tudo diante dele, se submeta diante dele. Eu tenho certeza de que você será verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Eu quero concluir dizendo, irmãos e irmãs, que só há dois caminhos. O da felicidade para aqueles que buscam a Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. E o da infelicidade, do fracasso, para os que buscam alegria momentânea e satisfação de todos os seus desejos aqui na terra. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas aqueles que andam segundo os seus próprios caminhos, esses vão perecer. Esses serão condenados para sempre. Esses viverão para sempre longe da presença do Senhor, sofrendo ali os terrores do inferno. Que o Senhor nos conceda a graça, irmãos e irmãs, de podermos, como crentes fiéis no Senhor Jesus Cristo, obedecermos às suas leis, os seus mandamentos, a sua palavra, abandonando a obediência e os desejos do nosso coração,
abandonando tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a lei do Senhor e com a sua vontade. Meus irmãos, se vocês agora defendem e seguem um estilo de vida mundano e longe de Jesus, no qual a falsa felicidade está sendo buscada a qualquer custo, seu futuro pode ser bem triste e fracassado. Mas se você, a partir de hoje, decidir ser diferente e se conformar a Cristo, a sua palavra, com toda certeza, você será muito feliz. Que Deus nos abençoe e que Ele também nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós nos submetemos diante da Tua presença augusta, Tua grandiosa presença. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, ó Deus, que nem sempre nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. Reconhecemos que somos pecadores, falhos, carecemos do Senhor, carecemos nos aperfeiçoar cada vez mais, viver cada vez mais de acordo com aquilo que a gente crê. Para isso nós precisamos do auxílio e da ajuda do Teu Santo Espírito. Nos ajude, ó Deus, a viver de acordo com a Tua palavra, a viver de acordo com o padrão bíblico de felicidade, a não colocarmos os nossos olhos, a não desejarmos essas coisas aí fora, a não vivermos de acordo com o padrão que a sociedade aí fora estabelece. Ajuda-nos, ó Deus, a termos os nossos olhos fitados, ó Deus, no céu, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós nos humilhamos diante de Ti, ó Deus, reconhecendo que nós somos falhos e pecadores e que carecemos da Tua ajuda e do Teu auxílio, para cumprirmos plenamente com o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Viver para a honra e para a glória do Teu nome, pregando o Evangelho em missão no mundo. Abre o nosso coração, ó Deus, a nossa mente para entender, o nosso coração para sentir, e que nós tenhamos as nossas mãos operosas para agir de conformidade com a Tua palavra. Porque aqueles que vivem a Tua palavra, esses são verdadeiramente felizes. Aqueles que buscam o reino de Deus, a sua justiça, esses são verdadeiramente felizes. Esses podem se alegrar, mesmo em dias de tristeza mundial. Que a sua igreja seja edificada, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome através dessa exposição. Que as pessoas possam colocar em prática essas verdades que foram ditas aqui, para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos entoar ainda mais um hino. Vamos entoar o hino de número 148. Logo em seguida eu darei a bênção apostólica. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal.
sofredores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém.